Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Ministério da Educação determinou o bloqueio de 7 bilhões e 400 milhões de reais das universidades e institutos federais. O valor é parte das despesas não obrigatórias, utilizadas para a manutenção dos campi e serviços básicos das instituições. A medida repercutiu na Câmara. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é autora de uma proposta para impedir o contingenciamento de recursos das universidades. Ela comenta a proposta aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada pelo convite. É muito importante para mim como professor estar aqui e como parlamentar para defender a educação. Deputada, qual é o quadro que você tem hoje nas universidades com esse bloqueio aí de verbas previsto? De inviabilidade que pesquisas, ensino e extensão tenham continuidade. Não só nas universidades, mas também nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que são instituições que completaram 10 anos neste ano e que são extremamente importantes porque estão tanto nas capitais quanto no interior do país. As universidades e os institutos federais juntos são responsáveis pelos principais desenvolvimentos de pesquisa no Brasil. Então, todo o corte, e principalmente o que está acontecendo agora, que é bloqueio, é não ter acesso ao orçamento que estava planejado, que as universidades e institutos federais utilizariam ao longo do ano em áreas de custeio ou mesmo em investimentos, isso compromete soberania, desenvolvimento, pesquisas, bolsas estudantis, assistência estudantil, alimentação estudantil, questões assim básicas para as universidades, além da própria qualidade educacional. Agora, deputado, o governo argumenta que não tem recursos. Como conciliar essa necessidade de manter os serviços com esse argumento da falta de recursos? Bem, Daniela, eu creio que o que o governo não tem é um projeto de desenvolvimento para o Brasil. O Brasil, ele não precisa e não deve cortar recursos educacionais. Ao mesmo tempo em que nós estamos vendo essas medidas sendo tomadas como forma de ajuste fiscal, é assim apresentado no Brasil, a Alemanha, por exemplo, apresenta novos investimentos na ordem de bilhões. E o argumento na Alemanha é que eles estão garantindo o seu futuro. O que nós estamos fazendo no Brasil, portanto, em contrapartida, é comprometendo o nosso futuro. Se o Brasil tiver um projeto de desenvolvimento que possa crescer, desenvolver-se, arrecadar, ter melhores condições tributárias, maior justiça tributária e realmente enfrentar sonegações e problemas de toda a ordem que existem na matriz tributária nacional, nós teremos possibilidade de cumprir as responsabilidades que foram expressas no orçamento, que é votado pelo parlamento a cada ano, e também no Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um plano de metas. Quando ele foi votado, estava ali delineado que recursos seriam utilizados. O que o governo diz agora, que não tem os recursos, esse atual governo, é porque ele está desconsiderando um plano que não é de governo, é de Estado, que vem de outros períodos e que perpassa vários governos, porque é decenal. E, ao mesmo tempo, ele não apresenta nenhuma proposta para o desenvolvimento da economia. Veja que sem ciência e tecnologia, nós nos transformamos em exportadores de commodities, de grãos. Nós não beneficiamos, não temos tecnologia. Então empobrecemos e vamos depender muito mais de tecnologias produzidas em outros países. Eu acho que realmente o programa do governo nos coloca numa condição de colônia, sobretudo por desconsiderar a ciência, a tecnologia e a educação. Agora, deputada, o governo também disse que se houver a votação da reforma da Previdência, nos moldes em que foi enviada para o Congresso, é possível reverter aí, aumentar os investimentos na área de saúde e educação. É possível se ter um acordo entre oposição e governo para chegar a um meio termo em associar essa reforma com mais recursos e melhorar essas outras áreas? Não, Daniela, eu creio que aqui na Câmara dos Deputados nós não vamos produzir um acordo sem que o governo apresente um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Com as
diferentes opiniões que possamos ter, o presidente Rodrigo Maia, inclusive, tem demonstrado a necessidade e mostrando que o Brasil pode ir para uma situação de caos social se continuar com a emenda 95, um teto de gasto baixo, que cortou recursos importantes na área social e de investimentos públicos e, ao mesmo tempo, praticando circunstâncias como nós vemos agora, cortes adicionais. Por que não a reforma da Previdência? Bom, porque a reforma da Previdência, ela é estruturada a partir de premissas que eu não considero verdadeiras. E ela cria vantagens indevidas do meu ponto de vista. O que não é verdadeiro? Primeiro, o conjunto do déficit nós não conhecemos. A Câmara dos Deputados, quando debateu na Comissão de Constituição e Justiça, e agora na própria Comissão Especial, não teve acesso ao conjunto de dados, de números do Ministério que trabalha com economia, com previdência, enfim, foi até decretado sigilo sobre esses números. Agora, o aspecto que mais me preocupa é que, com um número de 13 milhões de pessoas desempregadas, mais 28 milhões de pessoas jogadas no subemprego, essas pessoas não estão contribuindo. Então, elas estão tendo, hoje, uma diminuição, diminui a contribuição para a Previdência. Isso cria crise. Então, na medida que o governo não tem um projeto de desenvolvimento que gere empregos para o Brasil, ele aprofunda uma situação de crise na Previdência e o projeto de reforma da Previdência, a PEC 06, desobriga os empregadores de contribuírem. Então, vai ser só a contribuição do trabalhador ou da trabalhadora. Nós não podemos... Que poupança realmente existirá com a contribuição da Daniela, do João, do Pedro, da pessoa que faz faxina, que serve o café, ou do médico, qual for a profissão? Não é possível fazer uma poupança que não seja solidária no Brasil. Agora, eu li ontem um cartaz no Instituto Federal, que são as crianças e jovens nos dando aula, né? O governo está fazendo uma chantagem. Ou vocês aprovam a reforma da Previdência, ou vocês têm recursos para a educação. Eu penso que nós temos que ter nenhuma coisa e nem outra, nesse sentido. Nem cortes na educação, nem cortes nos direitos previdenciários. Um projeto de crescimento econômico e desenvolvimento para o Brasil. A senhora acha que a reforma tributária, como a senhora citou no início, pode ser o começo da conversa aí para a reestruturação, deputada? Sim, Daniela. E a Comissão Pública? Sim, a Comissão de Constituição e Justiça já agendou um debate sobre a matéria. Nós consideramos que esse tema é um tema essencial. E nesse tema existem inúmeras áreas que não foram suficientemente analisadas no Brasil, como a tributação das grandes fortunas, como sobre veículos, como barcos, como iates de passeio, ou enfim, é preciso taxar mais os que têm mais. E, inclusive, é hora de se rever a taxação de imposto de renda sobre o salário. Eu acho que nós temos que criar uma faixa de isenção maior para as pessoas que ganham até um determinado salário, sei lá quanto poderia ser, mas que fosse razoável e debatêssemos, porque hoje as pessoas assalariadas estão contribuindo mais do que os ricos deste país com o imposto de renda do Brasil. Outro ponto que a senhora citou foi o teto de gastos. O presidente Rodrigo Maia também comentou da dificuldade de se manter o investimento social num patamar bom com esse teto, com esse novo regime fiscal que foi aprovado há 2 anos. Já é o momento de revisão, deputada? Vejo, eu creio que essa chamada emenda constitucional 95, que criou o teto de gastos, ela implementou no Brasil um processo recessivo. Um processo no qual o Estado foi se desobrigando de fazer os investimentos básicos naquilo que ele tem uma responsabilidade muito direta, que é a saúde, a educação, a segurança pública, a geração de empregos, mas também ele coíbe que tudo isso possa refletir positivamente no desenvolvimento do país. Porque se nós temos uma população que ampliou o seu tempo de vida, e isso deve ser visto como positivo, a longevidade é maior hoje, é por conta de melhores índices educacionais, de vacinação, de alimentação, de programas sociais que estavam colocados e que foram impedidos, estão sendo impedidos por esse chamado teto de gastos. O Brasil não pode ter um teto de gastos assim, enquanto ele tiver um desequilíbrio entre o pagamento da dívida pública e aquilo que ele investe na sua população. Nossa população é a nossa maior riqueza. Se nós abandonamos crianças, jovens, pessoas em qualquer idade, o que nós vamos poder ter
como presente ou como futuro. Então nós precisamos inverter a lógica. E nós temos um instrumento fundamental para isso, Daniela, é a Constituição. Se a Constituição for cumprida, o Brasil, o Estado brasileiro terá um rosto humano. Ele vai olhar com prioridade o que é prioridade. Deputada, a gente está se encaminhando para o fim, mas antes de terminar, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa proposta que evita o bloqueio de investimentos em institutos federais de educação e universidades federais. Qual andamento vai ser dado daqui para frente? Qual a expectativa da senhora para a votação? Bem, nós tivemos o recolhimento das assinaturas necessárias para a urgência e está na mesa do presidente da Câmara para ser pautado para o plenário a urgência e a matéria, ato contínuo, eu espero. Estou trabalhando para isso com vários líderes de vários partidos. A matéria é simples, trata de inserir no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal um dispositivo, um inciso, no qual, entre os temas que ficam proibidos de cortes e contingenciamentos, estão as universidades e os institutos federais. Eu queria ainda dizer, como professora da educação básica, que o governo não diz a verdade quando diz que corta no ensino superior para investir na educação básica ou na educação infantil. São rubricas totalmente distintas, isso não está acontecendo. E o mesmo corte que existe hoje nas universidades e nos institutos federais, nós também estamos observando na educação básica. E o fundamental para o próximo período é votarmos a continuidade do Fundeb, que é o Fundo de Valorização do Ensino Básico e do Magistério. E isso nós temos como prioridade porque em 2020 o Fundeb acaba e vai criar-se uma grande lacuna, um vazio para municípios, estados que são responsáveis pela educação básica no Brasil, para o ensino de infantil, 1º ao 8º ano e o ensino médio. Deputada, obrigada pela participação. Obrigada. Espero que a senhora retorne. Já deixo o convite para a senhora vir falar aí especificamente do Fundeb da educação básica. Muito obrigada. Um grande abraço, então. Palavra Aberta termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sobre o contingenciamento de recursos para a educação. Esta é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Você pode rever em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.